10h11, de volta aqui com a nossa programação para trazer a preocupação que ainda existe aqui em Campinas para os casos de dengue. A gente tem falado aí das condições do clima e a gente sabe o quanto isso impacta também na proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika, chikungunya. A última atualização do painel de monitoramento de arboviroses do município registra 37.010 casos confirmados de dengue aqui em Campinas e 3 mortes. Embora o número ainda não seja o mesmo do ano passado, né, que tivemos aí num ranking maior quantidade, ainda assim, 37 mil casos, considerando os primeiros meses do ano, é um indicativo alto. E para a gente lembrar do que está sendo feito também para controle, para prevenção e atendimento para os casos, a gente conversa com a Lilian Gonzalez Bonifácio, que é a coordenadora do programa de imunização de arboviroses. Bom dia, Lilian. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Lilian, considerando esses 37 mil casos aqui em Campinas, qual é a preocupação do momento em que regiões têm sido mais registros da doença? Então, como você mesmo disse, né, os nossos números, embora não seja tão alarmantes quanto o que aconteceu no ano passado, ainda são números muito altos, né? São números que, quando a gente olha o nosso histórico do município, traz grande representatividade da quantidade de casos que a gente tem. Então, é importante a população saber, né, que a gente está tendo casos de dengue, que infelizmente é uma doença que a gente tem observado óbitos anualmente, né, não só em Campinas, como em grande parte dos municípios, né, e do país, inclusive, e a gente precisa ter essa alerta, né. Semanalmente a gente avalia e a gente divulga para a população um alerta de arboviroses de Campinas, onde a gente coloca os principais bairros onde a gente está fazendo ações de campo, justamente por identificar uma maior transmissão do vírus da dengue naquelas regiões, né. Essa semana a gente está trabalhando, né, região central do município, região do Guanabara. A gente vai ter um mutirão agora sexta-feira no Vila União, na região sudoeste do município, também região do São Bernardo, região do Jardim Esmeraldinas. A gente tem várias regiões no município como um todo que representam um risco, né? A gente sempre faz uma avaliação e a gente vai seguindo para as áreas onde a gente tem uma maior identificação de casos, mas vale ressaltar que mesmo as áreas que não são nesses alertas que a gente solta, são áreas que podem estar nas próximas semanas, porque o risco é constante, né, e a doença, a dengue, ela é muito dinâmica, e a gente encontra, né, mudanças epidemiológicas numa região de uma forma muito rápida. Então, assim, mesmo que o bairro da pessoa que está escutando a gente, né, não esteja no alerta dessa semana, não significa que a gente não está tendo uma transmissão ali na região. É que a gente, infelizmente, tem que causar uma maior divulgação onde a gente tem um maior número de casos, mas, infelizmente, temos casos de dengue no município como um todo. E vocês percebem um relaxamento das ações dos moradores, porque a gente fala de forma incansável aqui, né? E muitas pessoas falam assim, vocês não mudam de assunto, só falam disso. E parece que as pessoas não entendem mesmo a gravidade, né? Essa sua fala é uma fala que representa bastante, né? Embora todo mundo saiba, né, da dengue, a gente realiza todo ano diversas atividades para diversos públicos diferentes. Todo mundo já deve ter recebido alguma equipe na sua casa, ter visto uma matéria na televisão, no jornal, com vocês, algum material, né, algum outdoor, algum material informativo, mas parece que mesmo assim, muitas vezes a gente negligencia, né? A gente sabe que a dengue, um importante modo de prevenção da dengue é a eliminação dos criadouros, né? E a gente tem dados, né, seguros para afirmar que a grande parte dos criadouros, cerca de 80% deles, estão dentro da residência. Então, por mais que a gente saiba do risco da dengue, muitas vezes esquecemos de olhar o nosso quintal, de olhar a nossa casa e, principalmente,
principalmente agora quando a gente tem essas frentes frias chegando, muitas vezes a população relaxa, e não é o momento de relaxar, né? Embora a queda de temperatura realmente tenha um impacto na quantidade de números de casos de dengue, a gente tem dengue o ano todo, né? Então, a gente precisa continuar fazendo todas aquelas ações, né, de controle de criadouros, as crianças que tiverem faixa de imunização, procurar o centro de saúde para receber essa vacina de dengue, abrir a casa para os agentes quando eles fazem, né, as visitas para fazer orientações a respeito de controle de criadouros. Então, todas essas ações têm que se manter, a gente não pode relaxar, não é porque está chegando a frente fria que a gente pode relaxar. Ô Lilian, aproveitando inclusive que você citou sobre abrir as casas, né, a gente lembra que no ano passado Campinas teve uma taxa de recusa, né, da abertura desses imóveis bastante significativa, cerca de 52% dos moradores não abriram as portas para que os agentes fizessem esse trabalho de vistoria ali dentro das casas. Como é que está a situação esse ano, atualmente, já, né, nesse finzinho aí do primeiro semestre? Infelizmente, a situação ela não mudou, né? A gente ainda trabalha com cerca de 70%, né, das residências não sendo possível trabalhar. Nesse número tem tantas recusas, né, das pessoas que recusam, quanto também os dos imóveis fechados, que a gente fala, que são aqueles imóveis onde não tem ninguém na residência. Mas a importância das pessoas receberem os agentes é muito grande. Quando a gente faz essas ações territoriais e a gente tem uma taxa, né, tão alta de recusas, né, de pendências de forma geral, onde a gente não consegue trabalhar, isso impacta inclusive nos resultados da ação, né? Quanto menos casas trabalhadas naquele território, significa que a gente tem um impacto de forma geral daquela ação no território. Então é muito importante as pessoas saberem da importância de receber os agentes, né, para fazer essas orientações, para identificar que muitas vezes você olha o seu quintal, mas a gente tem um olhar diferenciado e consegue observar situações que a pessoa não conseguiu identificar no seu dia a dia. Eu agradeço muito de poder falar disso, né, porque é um esforço muito grande que a gente tem por parte das equipes de conseguir fazer um bom trabalho. E essa questão de receber eles em casa é muito importante para nós. Até porque vocês fizeram um reforço da equipe exatamente para conseguir levar essa informação e fazer esse monitoramento em diferentes regiões, né? Perfeito. A gente teve um incremento de mais agentes trabalhando a campo devido a tudo que aconteceu ano passado, né? Nossa emergência que a gente teve. Temos mais agentes a campo e é extremamente importante. Vale ressaltar, né, que os nossos agentes, eles estão devidamente identificados, com uniforme, com crachá. Sempre tem um supervisor próximo deles, né, caso a população tiver alguma dúvida. Então, assim, para não ter medo, né, se for realmente um agente da prefeitura, ele vai ter todas as suas identificações e ele vai contribuir muito nesse olhar para a gente identificar os criadouros. A gente precisa eliminar os criadouros para a gente reduzir o número de casos no município. A gente recebe também de ouvintes a reclamação de questões de denúncia, né, dos imóveis fechados ou do vizinho que tenha algo ali que possa se tornar um criadouro e de não conseguir essa mobilização ou mesmo acionamento da prefeitura. Qual é o caminho ideal, né, e como tem sido também recebido essas denúncias? As denúncias, o caminho que a gente tem na prefeitura é o canal do 156. Então, tem tanto o acesso do 156 por meios virtuais no site, quanto pelo próprio WhatsApp do 156 também. Muitas das denúncias que chegam, elas são avaliadas. Muitas vezes, quando fica uma questão restrita a criadouros de dengue, elas são encaminhadas, então, para as vigilâncias regionais, e cada regionais fazem a vistoria, né, e tomam as providências. Algumas vezes as denúncias impactam em outras questões um pouco mais complexas, que envolvem desde uso irregular de terrenos, né, questões envolvendo resíduos, que são mais complexos e que a gente trabalha em parceria com outras secretarias que também dão suporte. Mas tudo isso é desencadeado conforme a denúncia no 156. Para a gente é muito importante ter esse registro formal, tanto para a gente conseguir atender a população,
quanto para a gente identificar os principais problemas que estamos tendo, né, no município. Você falou que na sexta-feira tem um mutirão. Queria que você reforçasse a região e o que a comunidade local pode fazer e contribuir para a efetividade dessa ação. Olha, sexta-feira a gente vai ter uma ação, então, de mutirão na região do Vila União. A gente vai trabalhar toda a região até um pedacinho do Campos Elíseos, ali da região do Centro de Saúde Vila União. É uma ação extremamente importante. Ficará pessoas da prefeitura o dia inteiro na rua, então vai ser do período da manhã até a tarde. Importante a população abrir as casas para receber os agentes, materiais, né, que podem servir de criadouros, né, colocar na rua, onde a gente vai ter a parceria com os serviços públicos fazendo o recolhimento desse material. É um momento da gente ter grande cuidado com as nossas residências. A gente está com uma parceria muito grande, vai ter presença de muitas secretarias, né, Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos, pessoal da educação, muita gente nos ajudando nesse mutirão. É importante a participação da população. É uma região que foi escolhida por causa do número de casos, então é uma região que nos chama a atenção devido à quantidade de pessoas suspeitas de dengue, e a gente precisa, né, para ter uma efetividade como a gente espera, da participação da população. Por exemplo, se tiver utensílios, materiais que possam ser descartados, qual que é a orientação? É colocar na porta das casas, vai ter esse recolhimento desses materiais? Desculpa. Sexta-feira a gente vai ter o recolhimento desses materiais, então pessoas que tiverem, né, materiais inservíveis em casa e quiser se desfazer, é só colocar na calçada, que logo pela manhã será iniciado, então, todo esse trabalho com os caminhões fazendo o recolhimento. Além disso, vários outros serviços, como limpeza de bueiro, questões de manutenção de vegetação, várias outras coisas que parcerias com outras secretarias vamos conseguir fazer na região. Mas a população abre a casa, o agente vai passar na sua residência, se você mora nessa região, né, receba o agente, escute as suas orientações, vamos eliminar os criadouros. Se tiver algum criadouro na residência, coloca para a calçada, que será feito o recolhimento com o caminhão. O centro de saúde também, né, vai estar em parceria com a gente, os agentes de saúde comunitária estão sabendo, estão fazendo a orientação da população também. Então, assim, vamos contribuir para que esse mutirão tenha um bom resultado e que a gente consiga diminuir a quantidade de casos de dengue aí na região. Lília Gonzalez Bonifácio, coordenadora do Programa Municipal de Arboviroses, agradeço por compartilhar as informações aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes sobre esse tema extremamente importante, né, e relevante para a nossa sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lilian. Até mais. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas. Muito além da sala de aula.